Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, focado em conceitos-chave da pedagogia, sabe? Opa, vamos lá. São aquelas ideias que, assim, volta e meia aparecem, né? Em discussões sobre educação. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que elas realmente significam na prática, de um jeito bem didático mesmo. Perfeito. Desmistificar um pouco, né? Exato. A gente vai passar por alguns temas centrais. Primeiro, como se mede a educação, com os tais indicadores educacionais. Certo. Depois, como as escolas são avaliadas, a avaliação institucional. Também vamos falar da pedagogia de projetos, que está bem em voga. Metodologia ativa. Isso. E aí, claro, os fundamentos. Alfabetização, letramento, educação infantil, coisas essenciais. A base de tudo, né? E para fechar, como se avalia o aprendizado dos alunos mesmo, a avaliação da aprendizagem escolar. Um percurso completo. A ideia é entender não só o termo, mas como tudo isso se conecta, como influencia o dia a dia lá na escola, na sala de aula. Prontos. Prontíssimo. Então vamos começar. Indicadores educacionais. A gente ouve falar muito deles, né? Principalmente, sei lá, nas últimas décadas. Por que essa importância toda? Qual é a função deles, assim, na real? Olha, eles viraram peças-chave porque a educação ficou muito mais complexa, né? Mais alunos, mais escolas, demandas novas. Aham. Então, eles funcionam tipo como um painel de controle para a gestão, sabe? São ferramentas que usam tanto números, os dados quantitativos, Tipo notas, frequência. isso, taxas de aprovação, evasão, quanto informações mais subjetivas, os dados qualitativos, para acompanhar o que está rolando. E para quê? Qual é o objetivo final? O principal é ver se as metas estão sendo batidas, né? Ou se precisa intervir, ajustar alguma coisa, seja na parte pedagógica, administrativa. Eles ajudam a direcionar o foco, onde precisa de mais atenção. É gestão mesmo. Entendi. É tipo ter um mapa e uma bússola para navegar nesse universo da educação. E essa mistura de quantitativo e qualitativo parece crucial, né? Para não ter só um número frio. Exatamente. O material até cita a perspectiva da Minhaio sobre os qualitativos. O que eles trazem de diferente, assim, de especial para essa análise? Os qualitativos são fantásticos, porque eles vão buscar o que o número sozinho não conta, sabe? A história por trás. Isso. A experiência humana mesmo. O que as pessoas pensam, o que elas sentem, como elas vivem o dia a dia da escola. Alunos, professores, a comunidade. Entendi. A ideia é capturar as percepções sobre a realidade. Tipo, perguntar o que é uma boa escola para você? As respostas vão ser ricas, cheias de nuances. Faz sentido. Eles mergulham nessa subjetividade. E justamente por isso, por serem ligados a interpretações, a culturas locais, é mais difícil você pegar um indicador qualitativo daqui e aplicar igualzinho em outro lugar, sabe? Ah, claro. Não são universais como um número talvez seja. Exato. A força dele está na profundidade, em mostrar o porquê das coisas. Então, os qualitativos dão voz, né? Trazem a humanidade para os dados. E os quantitativos, como eles se definem aí? Os quantitativos são aqueles mais diretos, expressos em números mesmo. Percentuais, médias, taxas, escalas. O que a gente vê nos relatórios, geralmente. Exatamente. São obtidos por medição, por estatística, e a grande vantagem deles é justamente a replicabilidade, a comparação. Ah, tá. Dá para comparar escolas diferentes, redes de ensino, ou ver a evolução da mesma escola ao longo do tempo. São essenciais para a gente pensar em políticas públicas, ter uma visão mais ampla. Mas um não vive sem o outro, pelo visto. De jeito nenhum. Para ter uma visão completa, para tomar decisões bem fundamentadas na gestão educacional, você precisa dos dois. Um dá a dimensão, o outro dá a profundidade. Claríssimo. Bom, saindo um pouco dos indicadores e entrando na avaliação institucional, o material descreve um cenário bem desafiador para a escola pública no Brasil, né? Sim. A tal da massificação, ou seja, muito mais gente na escola e, ao mesmo tempo, novas demandas da sociedade. Que tipo de necessidade isso cria para as escolas? Elas têm que se repensar? Totalmente. Essa entrada massiva de um público muito mais diverso, culturalmente, socialmente, economicamente, ela simplesmente escancarou o que aquele modelo tradicional de escola, outras são múltiplas, complexas. E aí? E aí gera uma pressão enorme por mudança. E não é só um ajuste pequeno, viu? É repensar muita coisa.
Os métodos de ensino precisam ser mais flexíveis, inclusivos. Para dar conta dessa diversidade toda. Isso. Os currículos precisam conversar mais com a realidade desses alunos. E os próprios professores, coitados, precisam de uma formação diferente que prepare para lidar com tudo isso. Aquele modelo antigo, padronizado, ele não serve mais para garantir educação de qualidade para todo mundo que está chegando. É uma baita transformação necessária. E nesse contexto de querer entender como as escolas estão indo, de comparar, surgem as avaliações externas, né? Às vezes até com influência internacional. O material menciona uma organização específica. Ah, sim! A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa mesma. Qual o papel dela nisso? Ela tem um papel muito forte, sim. A OCDE criou e, assim, foi aprimorando muitos sistemas de avaliação, sabe? Como aqueles rankings famosos que comparam o desempenho dos países em educação, tipo o PISA. Ah, o PISA. Todo mundo fala do PISA. Pois é. Ao padronizar dados, eles permitem essas comparações internacionais. E, claro, isso acaba influenciando demais as políticas educacionais dos países membros. Muitos governos olham para esses rankings e, bom, querem melhorar a posição, né? Faz sentido. E como essa lógica de avaliação externa, de comparação, de ranking, se reflete aqui no Brasil? O material traz uma visão mais crítica, citando autores como a Olga Maués. Sim, a professora Maués. Que vê essas avaliações como um instrumento de regulação, de controle do Estado. Como funciona essa questão da responsabilização? Para quem vai a conta dos resultados? Essa é uma discussão super importante. A perspectiva crítica, como a da Maués, aponta que ao implementar essas avaliações em larga escala, como o SAEB aqui no Brasil, Que gera o IDEB, né? exato, que gera o IDEB, o Estado acaba meio que delegando a responsabilidade pelos resultados para a ponta do sistema, ou seja, para as escolas, para os diretores, para os professores. E qual o problema disso? Bom, a intenção pode até ser buscar a melhoria, claro, mas o risco, e é um risco real, é gerar uma pressão tão grande que acaba acontecendo um efeito colateral. Que seria? As escolas e os professores se sentem pressionados a focar quase que exclusivamente em preparar o aluno para o teste, o famoso ensinar para o teste. Deixando outras coisas de lado. Que veem essas avaliações como um instrumento de regulação, de controle do Estado. Como funciona essa questão da responsabilização? Para quem vai a conta dos resultados? Essa é uma discussão super importante. A perspectiva crítica, como a da Maués,
aponta que, ao implementar essas avaliações em larga escala, como o SAEB aqui no Brasil, Que gera o IDEB, né? exato, que gera o IDEB, o Estado acaba meio que delegando a responsabilidade pelos resultados para a ponta do sistema, ou seja, para as escolas, para os diretores, para os professores. E qual o problema disso? Bom, a intenção pode até ser buscar a melhoria, claro, mas o risco, e é um risco real, é gerar uma pressão tão grande que acaba acontecendo o efeito colateral. Que seria? As escolas e os professores se sentem pressionados a focar quase que exclusivamente em preparar o aluno para o teste, o famoso ensinar para o teste. Deixando outras coisas de lado. Exatamente. Aspectos importantes da formação humana, cidadã, criativa, podem ficar em segundo plano. E até a formação continuada dos professores pode acabar sendo direcionada só para atender essas demandas mais imediatas dos testes. Às vezes com uma lógica meio mercadológica, sabe? Focada só em desempenho mensurável. Entendi. É uma faca de dois gumes, então. A avaliação pode dar informações, mas também pode restringir a prática. E aí, como a escola pode lidar com isso? Usar os dados sem virar refém deles? Como buscar essa formação mais ampla, mais humana? Olha, não tem receita de bolo, né? Mas o caminho, tudo indica, passa pela própria escola, pela equipe pedagógica, pelos professores, em diálogo constante com os alunos, com a comunidade. Um trabalho interno forte. Muito forte. É fundamental que a escola consiga, primeiro, olhar para esses resultados externos de forma crítica. O que esse número realmente diz sobre nós? Mas também, e talvez principalmente, olhar para dentro, para suas próprias práticas, porque já faz bem feito. Não é só ver o que falta. É valorizar o que já existe, o potencial que está ali. Reconhecer os pontos fortes também. Sem dúvida. E aí o trabalho coletivo vira a chave. Aquelas reuniões pedagógicas, os momentos de planejamento, eles precisam ser espaços vivos de debate, sabe? De reflexão conjunta. Para discutir o que fazer com os dados. Isso. O que esses números significam para a nossa realidade. Como a gente pode usar essas informações para melhorar a nossa prática, mas sempre pensando na formação integral dos nossos alunos. É um esforço constante para não deixar a lógica do teste dominar tudo e para manter o foco no que realmente importa. Formar gente crítica, autônoma, capaz de atuar no mundo de forma consciente. Muito bom. Essa valorização do coletivo da escola é fundamental mesmo. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda pensando em jeitos diferentes de fazer educação, vamos para a pedagogia de projetos, APP. O que define essa metodologia? A pedagogia de projetos, olha, ela meio que vira a lógica tradicional de cabeça para baixo. De um jeito bom, claro. Como assim? A ideia central é aprender fazendo, investigando, partir de problemas ou questões reais, coisas que fazem sentido, que despertam o interesse dos alunos. E não do conteúdo do livro didático já pronto. Exato. Em vez do professor chegar com o conteúdo todo empacotado, o aluno se torna o protagonista da busca pelo conhecimento. Ele vai atrás, ele pesquisa, ele experimenta. E o professor? Fica de fora? Não, de jeito nenhum. O papel dele muda. Ele não é mais o transmissor do saber. Ele vira um orientador, um guia, um parceiro mais experiente que ajuda a direcionar a investigação, a fazer as perguntas certas, a conectar com o conhecimento sistematizado quando necessário. Entendi. E o currículo? O currículo se organiza em torno desses projetos. E o legal é que os projetos, por natureza, fazem a ponte entre diferentes áreas do conhecimento. Afinal, os problemas da vida real não vêm divididos em caixinhas de disciplina, né? Verdade. O material até dá um exemplo concreto de um projeto sobre consumo de água na escola. Como a gente vê essa inversão de papéis ali? O aluno como protagonista e o professor como guia. Esse exemplo é ótimo para a gente visualizar. O aluno ali, ele não está só recebendo uma palestra sobre como economizar água, concorda? Sim, parece bem mais ativo. Ele se envolve de verdade. Ele percebe um problema real. Nossa conta de água da escola está muito alta. Aí ele começa a pensar, por quê? Será que tem vazamento? Será que a gente está desperdiçando? Levanta hipóteses. Isso. Aí ele vai atrás do dado concreto. Pega a conta de água para analisar, talvez meça o consumo em alguns pontos. Ele discute com os colegas, propõe soluções, talvez até ajude a implementar alguma campanha de conscientização. Ele está botando a mão na massa mesmo. Exato.
Ele aprende porque aquilo faz sentido para ele, está ligado à realidade dele. O professor, no caso do exemplo, a pedagoga Helena, está ali para quê? Para provocar, para fazer perguntas que aprofundem a investigação, para ajudar a organizar a pesquisa, para garantir que os objetivos de aprendizagem que ela tinha em mente sejam alcançados com aquela atividade. Mas a ação, a descoberta, o protagonismo é do aluno. É a tal da intencionalidade pedagógica do professor que transforma uma atividade bacana em aprendizado significativo. Fica bem claro com o exemplo. E a tecnologia? As TICs, né? Tecnologias da Informação e Comunicação. Como elas entram nessa história dos projetos? O material traz uma visão meio cautelosa, citando Moraes. Não basta só ter o computador na escola, certo? Certíssimo. Essa é uma lição importante. Tecnologia sozinha não faz milagre pedagógico. O Moran tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz que a revolução tecnológica só funciona na escola se vier junto com uma revolução pedagógica. Ou seja, mudar o jeito de ensinar. Exatamente. Não adianta nada ter o equipamento mais moderno do mundo se o professor continuar dando aula do mesmo jeito que dava há 30 anos, só projetando o livro na lousa digital, por exemplo. Entendi. E o Moraes complementa bem isso, dizendo que o foco não deve ser só em ter acesso ao hardware, ao computador, à internet. O mais importante é criar novos ambientes de aprendizagem, novas dinâmicas sociais, novas formas de interagir e construir conhecimento que a tecnologia pode sim potencializar muito. A questão-chave é o como usar a tecnologia e não apenas ter a tecnologia. E quando ela é bem usada, então, integrada num projeto desses, por exemplo, que tipo de benefícios concretos ela pode trazer para a formação dos alunos, pensando nas habilidades que eles precisam hoje? Quando bem usada, ela pode turbinar o desenvolvimento de competências que são essenciais hoje em dia. Pensa comigo, facilita muito a comunicação, né? Escrever juntos num documento online, apresentar ideias usando diferentes mídias, interagir com colegas ou especialistas à distância. Sim, abre muitas portas. Ajuda a desenvolver a habilidade de buscar informação, que hoje é um mar sem fim, mas também de selecionar, de avaliar criticamente essa informação, de usar de forma ética. Isso é fundamental. Verdade, saber filtrar é crucial. E talvez o mais importante, pode fortalecer muito a autonomia do estudante. Ele aprende a correr atrás, a resolver problemas usando as ferramentas digitais, a gerenciar o próprio aprendizado. Isso tudo amplia demais as possibilidades dele de se inserir e participar ativamente da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento. Muito bom, faz todo sentido integrar de forma inteligente. Bom, agora vamos mergulhar nos fundamentos mesmo. Dois conceitos que a gente ouve direto que às vezes até se confundem. Alfabetização e letramento. Qual é a diferença-chave entre eles, pensando na prática da escola? Essa é uma distinção, fundamental para qualquer educador, né? Pensa assim, de forma simples. Alfabetização é o processo de aprender o código da escrita, o famoso beabá. Entender as letras, os sons. Isso, como as letras representam os sons da fala, como juntar as letras para formar sílabas, palavras, as regras básicas de como o sistema de escrita funciona. É um aprendizado que tem um começo, um meio e, de certa forma, um fim, quando a pessoa domina esse código alfabético. Ok, aprender a ler e escrever basicamente. E o letramento? O letramento é bem mais amplo. É o uso competente, o uso social dessa leitura e dessa escrita nas diversas situações do dia a dia. Como assim, uso social? É ler uma notícia no jornal ou na internet e entender, escrever um e-mail de trabalho, seguir uma receita de bolo, preencher um formulário, participar de um grupo de WhatsApp da família ou do trabalho, entender uma bula de remédio. Tudo isso é letramento. É usar a língua escrita de forma eficaz nas práticas sociais. Ah, entendi. Não é só decodificar, é usar para a vida. Exatamente. Por isso, o letramento é um processo contínuo. A gente continua aprendendo a usar a leitura e a escrita de novas maneiras, em novos contextos, a vida inteira. Não tem um ponto final. O ideal, claro, é que lá na escola, desde o começo, esses dois processos, alfabetização e letramento, caminhem super juntos, integrados. E como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tenta fazer essa integração? Como ela organiza o ensino de língua portuguesa para dar conta dos dois? A BNCC foi pensada justamente para isso.
Ela organiza o ensino de língua portuguesa em 4 grandes eixos de práticas de linguagem. 4 coisas que a gente precisa trabalhar o tempo todo, de forma conectada. Quais são esses eixos? Primeiro, a oralidade, que não é só falar, mas saber ouvir, saber se expressar oralmente em diferentes situações, argumentar, debater. Ok. Segundo, a leitura-escuta. Ler e compreender diversos tipos de texto, de um conto de fadas a um gráfico, passando por uma notícia, um poema, e também saber ler outras linguagens como imagens, vídeos, sons. A escuta entra aí também. Entendi. Ler o mundo, não só palavras. Perfeito. Terceiro, a produção de textos, que é a escrita propriamente dita, mas pensando em produzir textos com diferentes intenções, para diferentes leitores em diferentes gêneros. E o quarto? O quarto é a análise linguística semiótica, que é aquele momento de parar para pensar sobre a língua, como ela funciona, a gramática, a ortografia, a pontuação, mas não de forma descontextualizada, é refletir sobre o uso, sobre as regularidades e irregularidades. E a parte semiótica é pensar sobre outras linguagens também, como as imagens funcionam, como as cores comunicam, etc. Nossa, bem completo. A ideia é que, trabalhando esses 4 eixos juntos, desde a educação infantil, de forma articulada, a escola promova o letramento ao mesmo tempo em que garante a apropriação do sistema de escrita, a alfabetização. Uma coisa alimenta a outra. Faz muito sentido. E a Unesco, que é um órgão internacional? Como ela define alfabetização? A visão deles também vai além do beabá? Sim, a visão da Unesco é bem ampla e muito conectada com a ideia de cidadania, de desenvolvimento humano. Para a Unesco, ser alfabetizado não é só decifrar palavras mecanicamente. É mais que isso. É ter as habilidades cognitivas, as competências, para poder entender o mundo à sua volta, para participar ativamente da sociedade, para tomar decisões mais informadas sobre a própria vida e a comunidade, para ter consciência dos seus direitos e deveres, para poder buscar melhores condições de vida, sabe? Entendi. É quase uma ferramenta para empoderamento. Exatamente. A alfabetização, nessa perspectiva, é vista como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e para a transformação social. É uma visão bem ligada à emancipação mesmo. Fundamental ter essa visão mais ampla. Bom, ainda nos fundamentos, vamos para a educação infantil. Uma dupla que sempre aparece e às vezes gera confusão. Educar e cuidar. Como a gente deve entender a relação entre essas duas ações hoje em dia, na creche, na pré-escola? Olha, hoje o consenso é total. Educar e cuidar são inseparáveis na educação infantil. Acabou, ou deveria ter acabado, aquela visão antiga, meio assistencialista. De que cuidar era só dar banho, comida, limpar. Isso, como se o cuidado fosse uma tarefa menor, sem valor pedagógico, e o educar fosse só aquela horinha da atividade dirigida, da liçãozinha. E como é a visão atual, então? A visão atual é que os momentos de cuidado são riquíssimos do ponto de vista pedagógico. São oportunidades privilegiadas de interação, de construção de vínculo, de desenvolvimento da autonomia, de aprendizagem. Pode dar um exemplo? Claro, pensa na hora de trocar a roupa de um bebê ou de uma criança pequena. Ali o adulto está conversando, está nomeando as partes do corpo, está cantando uma musiquinha, está incentivando a criança a tentar tirar a meia sozinha. Isso é cuidado e é educação ao mesmo tempo. Verdade. Ou na hora da refeição. Ali se aprende sobre os alimentos, sobre hábitos de higiene, sobre esperar a vez, sobre compartilhar, sobre experimentar novos sabores. Cuidar é um ato educativo e educar envolve cuidar. As duas coisas andam juntas, coladas, e precisam ter intencionalidade pedagógica por parte do educador. Perfeito, ficou muito claro. E quais são os princípios que devem nortear toda a proposta pedagógica lá na educação infantil? As diretrizes nacionais falam em alguns pilares, né? Falam sim. As DCNE, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, apontam 3 princípios que são como a base de tudo, o norte da bússola. Quais são eles? São os princípios éticos, políticos e estéticos. Éticos, políticos e estéticos. O que significa cada um? Os éticos têm a ver com o desenvolvimento da autonomia da criança,
da responsabilidade dela com o outro e com o ambiente, da solidariedade, do respeito ao bem comum e à diversidade. Ok, a formação do caráter, digamos assim. É da postura ética no mundo. Os políticos estão ligados aos direitos de cidadania, a criança como cidadã desde pequena. Envolve o exercício da criticidade, o respeito à ordem democrática, o direito de participar das decisões que lhe dizem respeito. Entendi. Cidadania desde cedo. E os estéticos? Os estéticos valorizam a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, o brincar como fundamental, a imaginação, a liberdade de expressão nas diferentes linguagens. Na arte, na música, na dança, no movimento, é valorizar a capacidade da criança de sentir e se expressar de forma bonita e significativa. Nossa, que bonito isso. Éticos, políticos e estéticos. Juntos, esses três princípios buscam garantir uma formação humana completa, integral, olhando a criança em todas as suas dimensões. E além desses princípios que dão a direção geral, o que realmente deve organizar o dia a dia? A prática mesmo, lá na creche, na pré-escola. A BNCC e as diretrizes falam em eixos estruturantes, né? Exatamente. Se os princípios são o norte, os eixos estruturantes são o caminho, o como fazer. E são dois eixos centrais que devem orientar todo o fazer pedagógico na educação infantil. Quais são? As interações e a brincadeira. Só dois. Parece simples, mas deve ter muita coisa aí dentro. Tem. Os documentos deixam muito claro. É principalmente interagindo com os adultos, professores, funcionários, com outras crianças, da mesma idade ou de idades diferentes, com os objetos, com os materiais, com a natureza, com o ambiente, e brincando de todas as formas possíveis. Faz de conta, jogos de construção, brincadeiras de roda, exploração do corpo. Que a criança pequena aprende, se desenvolve, constrói conhecimento, expressa sentimentos, entende o mundo. Então, tudo na rotina tem que favorecer isso. Exatamente. Toda a organização do espaço físico da sala e da escola, a organização do tempo, a seleção dos materiais, o planejamento das propostas. Tudo tem que ser pensado para garantir que as crianças tenham muitas oportunidades de interagir e de brincar, com qualidade e com intencionalidade pedagógica por trás. Esses são os eixos que movimentam a aprendizagem na EI. Entendi. E nessa visão toda mais atual, mais focada nos princípios e nesses eixos, como a própria criança é vista? Quem é essa criança que a gente está falando? A visão que está nas diretrizes e que a gente busca hoje é de uma criança como um ser total, completo, indivisível. Chega daquela ideia antiga de fragmentar a criança, sabe? Separar o corpo da mente, a razão da emoção. Olhar ela inteira. Inteira. E mais, ela é vista como um sujeito histórico e de direitos. Ou seja, ela não é só um vir a ser, um projeto de adulto. Ela já é, aqui e agora, um cidadão com história, com cultura e com direitos garantidos por lei. Isso é muito forte. E é um sujeito ativo, ela participa, ela age no mundo, ela cria a cultura junto com os outros, ela constrói a própria identidade e os seus conhecimentos na interação com o meio social e cultural. Acabou aquela visão da criança como uma tábula rasa, uma folha em branco, passiva, que só recebe o que o adulto ensina. Ela é protagonista da sua história, do seu desenvolvimento. Total, completa, indivisível e sujeito de direitos. Gostei. E a avaliação? Como fica a avaliação nessa etapa? Se não tem nota, não tem prova, não tem reprovação, para que serve avaliar na educação infantil? Ótima pergunta. Exatamente por não ter nota nem reprovação, a avaliação na educação infantil ganha um sentido diferente, muito mais pedagógico. Tanto a LDB quanto as diretrizes dizem que ela tem um caráter duplo, diagnóstico e reflexivo. Diagnóstico para quê? Para acompanhar o desenvolvimento da criança. Como ela está aprendendo, quais são seus avanços, quais são suas dificuldades, quais são seus interesses. Isso é feito através de observação atenta do professor, de registros que podem ser anotações, fotos, vídeos, guardar os desenhos e trabalhos das crianças em portfólios. Entendi. E o lado reflexivo? Esse é fundamental. O objetivo principal desses registros e desse acompanhamento não é classificar a criança, nem comparar uma com a outra, muito menos decidir se ela passa de ano, o que não existe na EI.
A grande função da avaliação na educação infantil é servir como um espelho para o próprio professor refletir sobre a sua prática pedagógica. Para ele se avaliar também. Exato. Para ele pensar o que está funcionando bem com essa turma, o que eu preciso mudar no meu planejamento, como posso organizar o espaço ou propor atividades diferentes para atender melhor as necessidades dessa criança ou desse grupo. É uma avaliação para a melhoria do processo, para o replanejamento constante do trabalho. É formativa por excelência e não classificatória. Faz todo sentido ser assim nessa fase. Só para contextualizar um pouco historicamente, o material cita rapidamente as ideias do Felipe Ariès sobre a história da infância. Ele dizia que nem sempre a criança foi vista como criança, como a gente vê hoje. É isso. Por aí sim. A pesquisa do Ariès, que é um clássico na história social da criança e da família, argumenta que esse sentimento de infância que a gente tem hoje, essa ideia de que a infância é uma fase separada da vida adulta, com características, necessidades, roupas, brinquedos próprios, é uma construção histórica relativamente recente. Como assim? Ele diz que lá na Idade Média, por exemplo, assim que a criança desmamava e conseguia andar e falar minimamente, ela já era meio que integrada ao mundo dos adultos. Participava do trabalho, das festas, usava roupas parecidas. Não havia essa separação tão nítida que a gente faz hoje entre o mundo infantil e o mundo adulto. Que interessante. A ânsia com a escola separada, a paparicação que ele menciona, a ideia da criança como um ser a ser moldado, protegido, isso foi sendo construído aos poucos, principalmente a partir ali dos séculos XVI e XVII. É fascinante pensar como nossa visão sobre as crianças mudou ao longo do tempo. Muda a perspectiva mesmo. E voltando para os dias de hoje e para o nosso contexto legal, de quem é a responsabilidade de garantir todos esses direitos das crianças que a gente falou, incluindo a educação de qualidade? A nossa Constituição Federal de 1988 é muito clara e muito forte nisso. Lá no famoso artigo 227. Ela estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Família, sociedade e Estado. Os três juntos. Exatamente. Não é só o governo, não é só a família, é uma responsabilidade compartilhada por todos nós como sociedade, garantir que as crianças tenham direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É um compromisso coletivo. FSE. Família, Sociedade, Estado. Boa para lembrar. E para a gente fechar essa parte super rica da educação infantil, qual é o papel do professor como mediador? O que significa mediar nesse contexto? Ser um professor mediador na educação infantil é, fundamentalmente, não chegar com o pacote pronto do conhecimento escolar e tentar impor sobre o que a criança já sabe ou pensa. É respeitar o que ela traz. Exatamente. É estabelecer um diálogo com o conhecimento de mundo que a criança traz de casa, da sua comunidade, da sua cultura, seus valores, seus costumes, suas experiências vividas. É considerar as singularidades dela, a faixa etária, a diversidade cultural do grupo. E qual o objetivo dessa mediação? O objetivo é fazer a ponte. É ajudar a criança a conectar o que ela já sabe com os novos conhecimentos, as novas experiências que a escola oferece. É problematizar, é ampliar a visão de mundo dela, mas sempre partindo do que ela já tem, respeitando quem ela é. E, claro, mediar também significa ajudar a integrar os diferentes aspectos do desenvolvimento, o cognitivo, o social, o afetivo, o motor. Olhar a criança inteira nesse processo de aprendizagem. Entendi. É um papel bem ativo e sensível do professor. Bom, cobrimos muito terreno na IA. Agora para a nossa última sessão, avaliação da aprendizagem escolar. Pensando agora mais para o ensino fundamental, para o médio, numa visão mais progressista, tipo a do Vasconcelos, que fala em concepção mediadora ou dialética, qual é o principal foco da avaliação? Para que ela serve de verdade? Nessa perspectiva mediadora, que é bem diferente da tradicional, a avaliação deixa de ser só aquele instrumento para dar nota, para classificar, para dizer quem passou e quem ficou. Ela vira, antes de tudo, um termômetro importantíssimo para o próprio professor. Para ele se olhar. Exatamente.
É um instrumento para ele analisar a sua própria prática. Será que o jeito que eu expliquei esse conteúdo foi o melhor? Por que será que a turma inteira teve dificuldade nesse exercício? O que eu preciso mudar na minha abordagem? A avaliação serve para o professor diagnosticar não só onde o aluno está, mas como o processo de ensino está indo. E a partir daí, Tomar decisões. tomar decisões pedagógicas. Retomar um conteúdo, explicar de um jeito diferente, propor uma atividade nova, usar outro recurso. O foco muda completamente. A avaliação serve para melhorar o ensino e, por consequência, a aprendizagem do aluno. É um ciclo. A avaliação informa a prática, que, por sua vez, melhora a aprendizagem, que será avaliada de novo. Entendi. Avaliação a serviço da aprendizagem e não só da classificação. E aquelas funções clássicas da avaliação que a gente sempre estuda, tipo as que o Bloom sistematizou. Quais são elas mesmo, só para a gente relembrar? Ah, sim, a classificação do Bloom é bem conhecida. Ele identificou 3 funções principais que a avaliação pode cumprir ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Quais? A primeira é a diagnóstica, geralmente feita lá no início de um período ou de um novo conteúdo. Para quê? Para verificar o que os alunos já sabem, quais são os conhecimentos prévios, onde estão as principais dificuldades. Isso ajuda o professor a planejar o trabalho dali para frente. Faz sentido. Começar sabendo onde o aluno está. E depois? Depois vem a formativa. Essa acontece durante o processo, não é só no final. O objetivo é ir acompanhando o progresso dos alunos, identificar dificuldades no meio do caminho e permitir que tanto o professor ajuste o ensino, quanto o aluno perceba onde precisa melhorar. É a avaliação como parte do aprendizado. E a última? A última é a somativa. Essa é a mais tradicional, geralmente feita no final de uma unidade, de um bimestre, do ano letivo. O objetivo principal dela é verificar os resultados finais da aprendizagem, comparar com os objetivos que foram propostos, e aí sim, geralmente, ela é usada para atribuir notas, conceitos para classificar ou certificar o aluno. Diagnóstica, formativa, somativa. DFS. O Libânio, que é outro autor super importante da didática aqui no Brasil, ele também fala sobre funções da avaliação. É a mesma coisa que o Bloom ou tem alguma diferença? O Libânio também propõe uma classificação, mas com um olhar talvez um pouquinho diferente, mais focado na dinâmica didático-pedagógica da sala de aula. E quais são as funções para ele? Ele fala em 3 funções também. A primeira é a pedagógico-didática, que é basicamente analisar os resultados da avaliação em relação aos objetivos de ensino que o professor tinha. Verificar se o trabalho dele está sendo eficaz, se os alunos estão aprendendo o que era esperado. Ok, foco no ensino e nos objetivos. Isso. A segunda é a diagnóstica, bem parecida com a do Bloom. Identificar os progressos, as dificuldades, os problemas do processo para poder reorientar o trabalho, replanejar. E a terceira do Libânio? A terceira ele chama de função de controle, que é aquela mais ligada à parte administrativa, à necessidade do sistema escolar. Verificar se os objetivos foram atingidos para poder classificar os alunos, dar a nota, aprovar, reprovar, emitir o certificado. Embora os nomes mudem um pouco e o enfoque seja ligeiramente diferente, as ideias centrais se sobrepõem bastante às do Bloom. Mas a visão do Libânio parece bem conectada com a prática do professor e as demandas da escola. EDC pedagógico-didática, diagnóstica, controle. Interessante. E para a avaliação funcionar bem na prática, seja ela qual for a função, que características ela precisa ter para ser uma boa avaliação? O material destaca 4 características que são essenciais para uma avaliação eficaz. Quais seriam? Primeiro, integralidade. A avaliação tem que olhar o aluno como um todo, não só o que ele aprendeu de conteúdo, o cognitivo, mas também o lado social, o afetivo, o desenvolvimento de atitudes, de valores. Olhar a pessoa inteira, de novo. Exato. Segundo, funcionalidade. Ou seja, a avaliação tem que servir para alguma coisa prática. Ela tem que gerar informações úteis para tomar decisões pedagógicas, para melhorar o ensino e aprendizagem. Não pode ser só para cumprir tabela. Tem que ter um propósito claro. Isso. Terceiro, orientação. Uma boa avaliação não aponta só o erro, o que o aluno não sabe. Ela também indica caminhos, orienta sobre o que precisa ser feito para melhorar, tanto para o aluno quanto para o professor. Um feedback construtivo. Perfeito.
E quarto, sistematicidade. A avaliação não pode ser uma coisa isolada, uma prova surpresa no final. Ela tem que ser planejada, contínua, fazer parte integrante do processo de ensino ou aprendizagem. Tem que ter método, tem que ser sistemática. E FOS: integralidade, funcionalidade, orientação, sistematicidade. Boas características para a gente ter em mente. E a nossa lei maior da educação, a LDB, o que ela diz especificamente que a escola precisa verificar no rendimento do aluno? A LDB, lá no artigo 24, inciso V, estabelece que a verificação do rendimento escolar tem que observar obrigatoriamente dois critérios principais, que devem prevalecer um sobre o outro dependendo do caso. Quais são esses critérios? A avaliação do aproveitamento, ou seja, o quanto o aluno efetivamente aprendeu em relação aos objetivos propostos, e a apuração da assiduidade, que é a frequência às aulas. A lei exige uma frequência mínima para aprovação. Presença. Exatamente. LDB igual aproveitamento plus assiduidade. São os dois pilares para verificação do rendimento segundo a lei. Entendido. Agora, olhando de novo pelas lentes das tendências pedagógicas, como a tendência histórico-crítica, que a gente sabe que busca uma educação mais crítica, mais ligada à transformação social, como ela encara a avaliação? Qual o objetivo dela nessa perspectiva? Para a tendência histórico-crítica, que tem no Saviani, um dos seus grandes expoentes aqui no Brasil, a avaliação é vista de forma dialética, como parte de um processo maior de apropriação do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. E a função dela? A função principal também é diagnóstica. Mas não um diagnóstico só para constatar o que o aluno sabe ou não sabe, ou para classificá-lo. É um diagnóstico para entender em que ponto do desenvolvimento ele está, quais instrumentos culturais ele já dominam e, a partir daí... planejar a intervenção. Exatamente, planejar a intervenção pedagógica para ajudá-lo a avançar, a superar o senso comum, a ter acesso ao conhecimento científico, filosófico, artístico e a desenvolver uma visão mais crítica da realidade social. A avaliação nessa tendência está a serviço de um projeto de emancipação humana, de transformação social. O diagnóstico é para subsidiar a tomada de decisão que visa essa transformação. Mesmo, o material faz um contraste entre tendências. A gente já falou que a tradicional foca muito na classificação, na nota, na memorização. Qual tendência pedagógica que, em contraste, valoriza mais a autoavaliação, o aluno pensar sobre o próprio processo e também dá mais atenção para os aspectos afetivos, para os sentimentos envolvidos na aprendizagem? Essa valorização maior da autoavaliação, da reflexão do aluno sobre como ele aprende e também essa atenção especial aos aspectos afetivos, às emoções, às relações dentro da escola, isso é muito característico da Escola Nova. A Escola Nova? Sim, foi um movimento pedagógico que surgiu justamente como uma crítica forte à rigidez, ao intelectualismo da escola tradicional. A Escola Nova colocou o aluno no centro do processo, valorizando seus interesses, sua atividade, sua experiência e, claro, seu desenvolvimento integral, o que inclui necessariamente dar atenção ao lado afetivo e estimular a capacidade de autoavaliação. É um contraponto bem claro. De um lado, a tradicional, com foco na classificação e na memória, do outro, a Escola Nova trazendo o foco para o aluno como todo, incluindo o afetivo e a autoavaliação. Perfeito! Fechamos o ciclo comparando essas visões. Nossa, quanta informação, hein? A gente passeou por muita coisa hoje. Desde os indicadores lá no começo, passando pelas avaliações das escolas, os projetos, os pilares da alfabetização da EJA, até esses diferentes jeitos de pensar a avaliação da aprendizagem. Foi uma jornada e tanto. E fica muito claro, né, como tudo isso está interligado. A forma como a gente mede ou avalia a educação, por exemplo, diz muito sobre o tipo de educação que a gente valoriza, que a gente busca. Exatamente. O que fica muito evidente, eu acho, em todos esses temas que a gente conversou, é uma tensão constante, uma tensão que perpassa tudo. Que tensão seria essa? De um lado, você tem a necessidade,
A pressão por medir, por comparar, por padronizar, que muitas vezes vem dos sistemas de avaliação em larga escala, das demandas externas, às vezes até de uma lógica de mercado aplicada à educação. Aham. A busca por resultados, por rankings. Isso. E do outro lado, você tem a busca, o desejo, a necessidade pedagógica de promover práticas que realmente façam sentido para o aluno, que desenvolvam o pensamento crítico, a autonomia, a criatividade, que respeitem a diversidade, que promovam o desenvolvimento humano integral. E o desafio é conciliar essas duas coisas. Exatamente. O grande desafio das escolas, dos sistemas de ensino, dos educadores no dia a dia é justamente navegar essa tensão. Como usar os dados, as avaliações, as ferramentas de gestão de forma inteligente, mas sem perder de vista o objetivo maior. Como encontrar o equilíbrio para que a busca por eficiência não mate a busca por uma educação mais humana, mais crítica, mais significativa. Esse é o X da questão, eu acho. E essa tensão toda deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Como é que a gente pode, na prática mesmo, seja pensando num sistema educacional como um todo, seja pensando numa escola específica, ou até na sala de aula de cada professor, como a gente pode equilibrar essa necessidade de ter dados, de comparar, de prestar contas, com o objetivo fundamental de formar cidadãos completos, críticos, criativos, que sejam capazes de lidar com esse mundo tão complexo e em constante mudança que a gente vive. Uma pergunta de $1 milhão, né? Sem resposta fácil. Com certeza não. Fica aí para nossa reflexão e com isso a gente encerra essa nossa exploração profunda de hoje. Foi ótimo conversar sobre tudo isso. Igualmente, um prazer como sempre. Obrigada a todos pela companhia e até a próxima.